Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos no Salmo 18 hoje. É considerado um dos salmos mais longos, o quarto salmo mais longo, e tem um objetivo para isso. Davi, ele estava aqui cantando, ele estava louvando a Deus, é um hino de louvor, quando Deus livrou ele dos inimigos e das garras de Saul. E vocês podem ver até aqui na Bíblia, vocês vão ver aqui logo após o nome do salmo, né? Deus soberano Salvador, vocês vão ver que está escrito aqui em itálico, né? Aqui é o original escrito aqui, tá? E também se encontra essa passagem lá em 2 Samuel 22. Então, o que nós temos aqui? O coração de Davi explodindo de alegria. E também nós vemos logo no início como Davi amava o Senhor. Eu não sei quanto a vocês, provavelmente todos nós já passamos por experiências que demorou por um longo tempo e foi um tempo muito difícil, e quando você terminou aquilo, ai, que alívio, que paz. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, a minha filha era muito pequenininha, ainda tinha uns 2 aninhos, eu trabalhava ainda no hospital, eu tinha acabado de sair de um câncer e eu falei, Senhor, eu não posso continuar trabalhando no hospital o tempo todo, que me suga muito. Então eu vou fazer o mestrado para eu poder começar a dar aula, né? Mas foi uma época muito difícil, ter que conciliar a casa, o bebê, a minha saúde ainda não totalmente recuperada, o trabalho. Então, meu mestrado eu demorei 4 anos, foi a data máxima que eles dão, né? Quando terminei, nossa, foi o meu coração de gratidão, muita gratidão ao Senhor. E eu acredito que você também tem na sua história momentos assim, onde foi de muito difícil, com muito sacrifício, e ali você no final, você se regozija na presença do Senhor. Mas veja, eu estou ainda falando de uma coisa onde foi um esforço, foi um período complexo, mas Davi aqui era muito mais do que isso. Davi passou por um período onde a vida dele, ele não sabia se ele ia sobreviver. Ele tinha que viver fugindo para lá e para cá e sabendo que era inocente, era injustiçado. Então veja, minhas amadas, como assim muitas vezes nós ainda somos privilegiadas, né? Como nós somos privilegiadas. Mas vamos assim como Davi, olha, só nesses 2 primeiros versículos, nós vamos ver o coração de Davi colocando aqui 8, ele descreve Deus assim como 8 adjetivos. Então, veja como ele colocava Deus na vida prática dele. E eu fiquei pensando, como que nós colocaríamos adjetivos hoje em Deus na nossa vida prática, né? Porque Davi coloca mediante aquilo que ele vivia, que era ali nos rochedos, nas torres, no escudo. E hoje, como que nós colocamos? E aí comecei a consultar o meu coração. Consulte o seu coração também, né? Então vamos ver esses 2 primeiros versículos, ó. Eu te amo com todo o meu ser. Ele fala com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha vida. Ó Senhor, minha força. Então aqui ele fala que o Senhor é a força dele. Isso se encaixa bastante, né? Se a gente for falar, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é meu penhasco. Olha só, porque para eles lá, isso era vívido naquilo que ele vivia, né? É minha fortaleza, olha, é meu penhasco. Do penhasco você tem uma visão, você consegue ver tudo. Então você consegue ter uma clareza. Então o Senhor é meu alto refúgio, o Senhor é aquele que me dá clareza das coisas, né? O Senhor é a minha fortaleza, em ti eu me sinto forte. Quem me liberta? O Senhor é minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Então, amados, por mais que Davi poderia aqui, agora ele estava assim, livre de Saul, dos seus inimigos, ele poderia falar, poxa, eu fui resistente, eu aguentei todo esse tempo, eu fui forte, olha, corri para lá e para cá, olha, não levantei a minha mão contra Saul, olha como eu fui fiel. Não, Davi, a gente não vê arrogância nele, não vê declaração de autoexaltação. Ele começa aqui a exaltar o nome de Deus, que nós possamos sempre no final de uma jornada olhar somente para Deus. A glória é somente para Deus. E aqui ele vai falar,
O Senhor é meu penhasco, a minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo, o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Então veja só, Davi está dizendo assim, olha, quando precisei de estabilidade, Deus foi minha rocha. Quando eu precisei de proteção, Deus foi minha fortaleza. Quando eu tive inimigos ali, né? Deus foi meu libertador. Ele também está dizendo, quando eu quase naufraguei, quando eu já não estava aguentando, o Senhor foi meu rochedo onde eu me estendi, aonde eu pude me estender. Quando as flechas vieram a mim, Deus, ele foi aquele que é o meu escudo. Então a gente vê que Davi vai falando, quando minha alma estava assim para desfalecer, Deus, ele foi a força da minha alma, ele foi a minha salvação, ele foi a minha torre forte, Deus foi meu amparo. Amados e amadas, puxa, quanta coisa nós já temos nesses 2 versículos. Deus é tudo isso para nós. Nós devemos realmente declarar isso para nossa alma. A nossa alma vira e mexe, está desesperada, está ansiosa, está se sentindo oprimida. Nós precisamos dar essa comida para nossa alma. Nós precisamos dar esse alimento para nossa alma. Davi, ele sabia alimentar a sua alma, ele alimentava a sua alma de Deus. Ele declarava a Deus para sua alma. Versículo 3. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Ele está falando aqui agora, versículo 4, que tudo como ele sentiu ali as cordas da morte, ele sentiu os laços do inferno, mas o que ele fez? Ele gritou por socorro ao Senhor. Muitas vezes a gente grita para tantas coisas, a gente vai em busca de tantas coisas e a gente mal grita para o Senhor, mal realmente declara para nossa alma quem é Deus, quem é o Senhor dos Senhores. Nós precisamos, amados e amadas, alimentar, educar, acalentar, ensinar a nossa alma de quem é Deus. Porque senão ela vai ser, nossa alma inclui nossa mente, emoções, sentimentos, vontade, senão ela vai ser igual um cavalo selvagem, não sabendo para onde ir, não sabendo qual a direção, tá? E aqui diz no versículo 7, toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos do monte se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas. Ele rompeu os céus e desceu as nuvens escuras e estava sob seus pés. Davi está dizendo aqui, ele está comparando principalmente quando o Senhor se mostrou ali no Monte Sinai, que o Senhor, além de tirar o povo ali de Israel, o Senhor ali no Monte Sinai, ele fez o Monte Sinai fumegar, se estremecer, que ali o Senhor veio ali no Monte Sinai para o seu povo. E Davi está fazendo a mesma comparação, que Deus veio em socorro a ele. Davi está fazendo a mesma comparação, dizendo, Deus veio em socorro a mim, ó. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. E quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Ele atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com os seus raios o arrasou. Você vê que Davi ele não toma nenhum pingo da vitória para ele. Ele não diz da astúcia dele, ele não diz que ele foi fiel, assim, e aqui Deus fez isso. Ele está dizendo o que Deus fez. Amados e amadas, o nosso coração, ele tende muito a, depois de um tempo, a gente muitas vezes achar que a força é do nosso próprio braço. E é aqui que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos nos acostumando com a determinada situação e aí de repente a gente pode achar que a força é nossa. Não, vamos sempre lembrar o nosso interior, que a força vem do nosso Deus. Tá? Aqui 17, livrou-me do meu adversário, poderoso de todos os seus inimigos, muito mais forte do que eu. Ele livrou dos meus adversários, poderosos
de todos os meus inimigos muito mais forte do que eu. Hoje nós estamos lidando com inimigos, principalmente na nossa alma, mais forte do que nós. Mas é aí que nós temos que nos apegar ao Senhor e ensinar a nossa alma. Eu toco muito nisso, sabe, amados? Quando o Senhor fala que nós somos transformados pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é isso. A nossa alma precisa a todo momento estar sendo ouvir a palavra do Senhor, ser acalentada. Por isso que o Espírito Santo é nosso conselheiro, nosso apoiador, porque nós precisamos disso diariamente. Nós fomos feitos com emoções, com necessidades de ser amados, aceitos, valorizados, respeitados, mas só em Deus nós somos isso, e só em Deus nós podemos dar isso para nós. Então nós não devemos esperar isso das pessoas de fora, porque senão será só frustração. Só que nós precisamos sempre lembrar a nossa alma disso. No versículo 20, Davi vai falar que o Senhor tratou ele conforme o justo coração dele, porque ele quer dizer aqui que ele não levantou as mãos contra Saul. Então ele está dizendo especificamente disso, não que ele não seja pecador, né? Então muitas vezes nós falamos assim, mas Senhor, eu acho que eu não fui tão justa, e realmente nós não somos mesmo, nós somos todos pecadores, por isso que hoje nós temos um advogado que é o nosso Jesus Cristo, mas vamos nos apegar a Jesus Cristo, que é nosso advogado. Não vamos nos apegar ao que ocorreu, mas vamos nos apegar ao Senhor. Também Davi diz no 22 aqui que todos os mandamentos estão presentes na vida dele, que ele não se desvia dos decretos e preceitos do Senhor. Sabe, amadas, nós também devemos ter profundidade com o Senhor. Porque não é questão de obedecer, eu obedeço a palavra de Deus, sabe? É a mesma coisa, o Senhor ama aquele que dá com alegria, não aquele que dá simplesmente porque tem que fazer aquilo. O Senhor quer todo o nosso ser, como Davi falou aqui logo no versículo 1, eu te amo, meu Senhor, com todo o meu ser, sabe? Cumprir regras, a gente vai estar igual no Velho Testamento. Mas quando eu faço aquilo de dedicação, de amor, falo, Senhor, eu quero realmente que o Senhor ganhe todo o meu ser e que tudo que eu fizer seja para te louvar. Eu quero ter intimidade contigo e a cada dia estar seguindo seus preceitos, seus mandamentos por constrangimento pelo amor. E não pelo constrangimento da dor, nem da repreensão, nem da lei. Sabe, nessa intimidade, porque Davi quando fala que ama o Senhor de todo o seu coração, o que a gente deseja quando a gente ama alguém? Conhecer essa pessoa, estar do lado dela, agradar ela, fazer. Então, não é sacrifício estar do lado de quem amamos e muito menos não é sacrifício de fazer coisas para quem amamos. Então, veja, essa intimidade com o Senhor nos leva cada dia mais a amá-lo. Versículo 28, Davi fala que o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então é a gente permanecer na luz. E as nossas trevas, o Senhor é que vai iluminando. Simplesmente vamos permanecer na luz, né? E aí Davi faz até, né? Davi é uma pessoa que ele usa bastante hipérbole, ele usa bastante a emoção para falar. É um poeta, né? E ele diz assim, com toda ajuda, versículo 29, com tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Então, assim, em Deus nós ganhamos força a muito mais do que nós imaginamos. Nós ganhamos resistência muito mais do que imaginamos. Hoje se fala muito de resiliência. Sim, resiliência é ótimo, mas lembra, nós temos que estar em Deus para ter a resiliência. Porque se nós estivermos na nossa próprio braço, nós podemos até ser resiliente 1, 2, 3 vezes. Depois nós vamos ser oprimidos pelo estresse. Estaremos cansados e esgotados. Mas em Deus, aqui Davi diz que ele pode transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Nosso Deus é o caminho perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Esse é o versículo 30. Deus é um escudo
para todos aqueles que buscam abrigo. Então, meus amados, minhas amadas, muitas vezes nós estamos em situação ali difícil. Sabe o que você faz? Faz uma posição com o seu braço como se estivesse segurando um escudo. Isso é uma âncora. Âncoras são coisas que faz a gente lembrar, né? Então, você fazendo a posição de escudo aqui com o seu braço, você sente ali Deus protegendo o teu coração, protegendo sua pulmão, protegendo o seu corpo. Faça sempre essa posição em momentos ali que você está afligido. Muitas vezes a gente está numa reunião, não sabe o que falar ou está se sentindo ofendido. Coloca ali o escudo na sua frente, tá? Pois quem é Deus, versículo 31, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Vamos tomar posse como Davi está tomando posse aqui de quem Deus é, que o Senhor é o Deus que reveste de poder e faz o caminho do perfeito. Amados e amadas, eu convido vocês a pegar esses versículos e orar, ler, pegar alguns versículos desse, escrever e colocar em lugar visíveis para que você possa declarar. Nós temos que realmente pregar para a nossa alma. Eu lembro em certas situações da minha vida que estava tão difícil que eu tinha versículo para tudo quanto é lado. Para tudo, era na geladeira, então parecia mais uma lousa, era assim até na parede em frente ao fogão, na parede em frente à pia, no guarda-roupa, porque eu precisava a todo momento olhar e declarar aqueles versículos para que a minha alma não se afundasse. Eu tinha que lembrar para a minha alma a todo momento quem era Deus. Então, amados e amadas, nós temos que fazer lembrar a nossa alma quem é o nosso Deus. Versículo 35 diz: Tu me dás o teu escudo da salvação, tua mão direita me garante a vitória. O 36: Aplanaste o meu caminho, para que andando livre meus tornozelos não torçam. Olha só, como Davi, ele realmente vai pegando a prática do dia a dia, o que acontece, né? Muitas vezes quando você está correndo, você está andando em lugares assim, seu tornozelo torce, mas aqui ele fala que até o Senhor aplana o caminho dele, porque imagina, ele andando naqueles rochedos, fugindo de Saul, fugindo dos inimigos, do exército. Ali virava o pé, podia virar o pé, e ele fala que o Senhor aplanava o caminho dele para que os tornozelos dele não torcessem. Então, até isso é gratidão. Isso aqui é o quê? Plena gratidão. É um salmo de louvor que o quê? Fala só de gratidão. A gratidão, amadas e amados, a gratidão aumenta partes do nosso cérebro pré-frontal, aonde nós vamos ter uma regulação emocional. E aí os cientistas falaram que tem uma parte do pré-frontal que é o que? É o ponto de Deus, que é onde a gente tem serenidade, tem paz, tem tranquilidade. Então, declare que o Senhor aqui vai falando ao teu coração. A partir do versículo 37, aqui ele vai estar falando como que o Senhor perseguiu os inimigos dele, como que o Senhor conseguiu desfazer todos aqui os inimigos. Pode ser até palavras que a gente se assuste, mas imagine, eles viviam em lutas, então ele também tira frases daquilo que ele vivia ali. Então até o versículo 36 ele está dando glória ao Senhor, tudo. A partir disso ele vai falar sobre os inimigos. Como aqui no versículo, 40, colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Que o Senhor fez isso assim, né? Depois o 44, assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros e se curvam a mim. Então ele está dizendo assim, olha agora o Senhor me colocou numa posição que até os estrangeiros se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos. Quer dizer, agora o povo que estava muitas vezes ali querendo atacar, agora o quê? Eles abaixam a cabeça para Davi. E no versículo 46 ele diz, o Senhor vive, bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Senhor que pelo meu bem executou
toda a vingança e que faz as nações me servirem. Amados e amados, nós vivemos num mundo de injustiça, mas lembre, a vingança, quem vai fazer todas as coisas é o Senhor, tá? É o Senhor. E aqui você vê, o próprio Jesus veio aqui à terra, o Filho de Deus, ó Senhor Jesus, e o que fizeram com ele? Teve justiça? Então, muitas vezes a gente fica tão mal sendo injustiçada, mas vamos pensar dessa forma, aqui não temos justiça, é só em Deus mesmo. Declare para sua alma diariamente: Deus é a minha justiça. Deus é a minha justiça. Deus é a minha justiça. E declare: Deus me salva de todos os meus inimigos. Deus me livra de todos os agressores. E canta ao Senhor louvor ao nome dele. Nós vamos ao quê? Declarando isso, e nossos olhos vão sendo bons e o nosso corpo vai sendo luz. E aqui o último versículo, Davi diz: Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Sua descendência veio Jesus, veio aqui nós. Então nós hoje somos a descendência e Deus age dando grande vitória. Hoje nós somos aqueles que somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Vamos declarar quem Deus é para a nossa alma a todo momento. Jesus Cristo é o nosso Senhor.